Queria agradecer, né, a Inhame Morumbi para a gente poder estar falando sobre esse livro aqui hoje. Agradecer à Fundação Lema, mais uma vez, pela oportunidade de ter participado desse projeto. E agradecer a todos vocês, né, que vieram aqui conhecer um pouco mais desse livro e discutir com a gente sobre educação no Brasil. Eu sinto que esse livro é como que um filho, né, nosso. Você vê como a gente fala do livro, mas a gente conviveu com ele durante um ano, praticamente, trabalhando na adaptação e na tradução desse livro. A gente compartilhou essa maternidade, né, eu, Ilona, a Guiomar, a Leda, a Camila, e como toda maternidade foi um sofrimento, né? Porque em alguns momentos a gente tinha raiva do Lemov. Daí a gente voltava a gostar dele, daí a gente ficava falando, como que ele pode escrever isso, né? Mas a gente só conseguiu compreender como na maternidade quando a gente olhou para ele como um todo, né? Tem coisa boa, tem coisa ruim, mas no geral a gente acabou tendo muito orgulho, né, desse livro. Eu espero que vocês tenham gostado, as pessoas que tiveram a oportunidade de ler o livro. Não vou me ater às técnicas. Acho que a Guiomar ela falou bastante bem sobre o que levou o Lemov a escrever esse livro, o que o motivou e por que o livro é importante, né? Eu acho que as técnicas é uma coisa que cada um que está na escola ou na gestão escolar pode estudar sozinho. Eu vou falar um pouco sobre a importância da sala de aula como instrumento de desenvolvimento profissional, né? E a importância da observação de sala de aula foi central na obra do Lemov. Aí eu vou falar um pouco sobre isso, vou falar sobre a sala de aula, algumas experiências de observação de sala de aula no mundo como política pública. Tá? Vou falar de uma prática brasileira que é liderada aqui pelo Conselho Britânico e pelo Instituto Crescer, que não é uma política pública, né, no caso, diferente da Inglaterra e do Chile. E vou falar de uma metodologia recentemente desenvolvida nos Estados Unidos para fazer observação de sala de aula, que é a ronda instrucional. Né? A observação de sala de aula ela é fundamental no trabalho do Lemov, né? Se não existisse essa prática disseminada nas escolas onde o Lemov trabalhou como professor e como diretor, ele não teria escrito esse livro. Ainda que ele fez isso mesmo que a Guiomar falou, de pagar do próprio bolso filmagem em salas de aula, ele na verdade, ele bebeu muito da fonte da Uncommon Schools, que tem essa prática de observação de sala de aula, de filmagem dentro dela, né? Então, quando a gente olha nos agradecimentos do Lemov, né, essas frases, para mim, elas demonstram como esse aspecto foi central do livro. Tendo escrito esse livro sobre as técnicas usadas por professores exemplares, parecia certo dar nome a todos e eu comecei a fazer uma lista. O desafio foi enorme, porém, e quando superei os primeiros 50 nomes, me dei conta de que, se eu tivesse de nomear todos os professores com os quais aprendi ao escrever esse livro, o resultado seria um só tempo, incompleto e imperdoável. Seja porque eu esqueceria alguns, ou porque, em alguns casos, me sentiria estranho agradecer gente que eu mal conheci. Ironicamente, alguns dos professores mais influentes nesse livro, eu observei anonimamente, do fundo da sala ou mesmo em vídeo. E é bem isso que a Guiomar falou. Ele filmava e depois observava essas filmagens e estudava isso com uma equipe que ele contratou para trabalhar com ele. Ao mesmo tempo, ele teve um apoio muito forte do pessoal da Uncommon Schools, que é uma rede de escolas charters, onde o Lemov trabalhou nos Estados Unidos também. E essa equipe tipológica ela já existia nessa rede de escolas antes do Lemov. E foi a partir desta equipe tipológica que estudava vídeos dos seus próprios professores que surgiu a ideia de escrever o livro. Né? Que o diretor-geral dessa organização insistia, Lemov, você que está começando a construir, escreve um livro. Né? Ele comenta isso também na introdução. Então, existiu uma equipe tipológica, um grupo de trabalho dentro dessas escolas, cujo trabalho e o objetivo era assistir a horas de vídeo sobre professores e transformá-las em modo de capacitação docente, os quais garantem o sucesso de professores iniciantes e o desenvolvimento continuado dos veteranos. Então, eu queria me concentrar nessa experiência, né, que levou à construção do livro do Lemov, que é a observação de sala de aula. E queria pensar com vocês uma questão que é central para a gente poder fazer isso, né? Que é abrir a sala de aula. Né? Para a gente poder
poder pensar na observação de sala de aula como uma ferramenta de desenvolvimento profissional, a gente tem que perguntar primeiro de quem é a sala de aula, né? E quando a gente observa isso, não só no Brasil, no mundo, né, a gente observa uma crescente cobrança das escolas por resultado, cada vez mais, né? Pelos sistemas de avaliação, sistemas de accountability, que a gente está instalando em vários países, no caso do Brasil, via IDEB. Mas a sala de aula ainda é um lugar privado, ainda é um lugar intocado. Paradoxalmente, é lá que acontece o aprendizado. É na sala de aula que o aprendizado acontece. Então, a gente cria um sistema de cobrança de resultados, mas a gente não examina o que está acontecendo na sala de aula e a gente não busca apoiar aqueles que estão trabalhando naquele espaço. Então, a proposta, né, de você usar a observação de sala de aula como uma ferramenta de desenvolvimento profissional é tornar a sala de aula um lugar público. Ela deixa de ser um local privado, ela passa a ser um local público. E por que é importante a gente fazer da sala de aula um local público? Porque, a partir do momento que ela é pública, eu compartilho a responsabilidade, como a Guiomar colocou aqui. A responsabilidade não é só do professor que não está dando resultado quando eu observo uma prova no final do ano letivo. A responsabilidade é de todo mundo por apoiar esse professor na melhoria do seu ensino, da Secretaria de Educação, inclusive. Porque, a partir do momento que eu torno esse local público, eu posso detectar problemas de ensino e posso trabalhar de maneira personalizada com aquele professor o aperfeiçoamento da sua prática pedagógica, né? Então, não é um exercício solitário, ele é um exercício coletivo, mas ele é personalizado. E eu posso aprender com os bons professores, né? Se eu não compartilho esse espaço, se eu não abro esse espaço, como eu vou aprender? Eu vou aprender por meio do discurso, e a gente sabe que não é assim que funciona. A gente aprende fazendo ou observando, né? E não o discurso, a recontagem do que aconteceu. E como que a gente pode fazer isso e como que alguns países têm feito isso de maneira sistemática, a partir de algumas políticas públicas ou em algumas experiências interessantes, inclusive no caso do Brasil, utilizando a observação de sala de aula como um instrumento de desenvolvimento profissional. Um dos países que tem feito isso, a Camila vai me ajudar aqui no vídeo, foi a Inglaterra, né? A Guiomar falou um pouco aí da Inglaterra. Eu vou falar de uma política que já foi do governo trabalhista. Cadê o... Ela vai colocar o vídeo aí para vocês. Que foi o Performance Management Policy for Schools, que é a ideia da gestão por resultados na escola, que foi aprovada em 2007. Essa política, ela incorporou a observação de sala de aula na rotina da escola, de maneira obrigatória. O primeiro objetivo de você incorporar a rotina de observação de sala de aula era poder saber se os professores estavam cumprindo com o que estava naquele modelo de gestão por resultados, que estabelecia o que era uma boa sala de aula e pedia aos professores que utilizassem aquela metodologia. Mas um segundo uso que se fez dessa observação de sala de aula foi o desenvolvimento profissional. Tá? E eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo disso, vai ficar esse slide na internet, depois vocês vão poder entrar no site, é fantástico, e quem consegue entender inglês, melhor ainda, porque tem muito pouca coisa em português, eu vou mostrar também a única parte que está em português aí do site, que é o Teachers TV, da Inglaterra, que é uma iniciativa conjunta do governo com a BBC, né? Por falar em imprensa, né, Guiomar, acho que é interessante a gente observar, né, uma rede de televisão como a BBC criar esse tipo de programa, né, na televisão, com esse nível de qualidade, e a gente tem que ver aquelas cenas do Fantástico, né, da sala turma 1901. Quem não viu, vai na internet, vale a pena também para chorar no final. Eu vou mostrar esse programa, senão ele é muito bem feito, muito bem editado. E o que é esse programa? A gente tem uma pessoa que é um capacitador, no caso o Bailey, que ele vai para as escolas para ajudar os coordenadores pedagógicos e os professores a desenvolver a observação de sala de aula como ferramenta de desenvolvimento profissional. Então, ele vai lá, ele assiste junto com o coordenador pedagógico a aula, ele senta com o coordenador pedagógico e ele conversa sobre aquela aula e pensa com ele como que ele vai dar o feedback para o professor daquilo que ele observou, e depois eles fazem conjuntamente esse exercício, né, para ver
e para ver se o coordenador pedagógico compreendeu a metodologia. Então, o Bailey, na verdade, é um grande capacitador que viaja o país fazendo isso em várias escolas. Eu diria que ele é a super nanny das escolas, sendo bem simplista. Até o modelo do programa é parecido. Cada vídeo tem 15 minutos, eu não vou mostrar o vídeo inteiro, eu vou mostrar a abertura para vocês terem uma ideia. Como parece. Esse é o Bailey. Warum? Pode parar. Dunraven in Streatham. Ele apresenta agora a escola, apresenta os profissionais, os desafios. Eu vou mostrar um pouco a observação de sala de aula acontecendo, né? O Bailey, a coordenadora pedagógica, observando uma aula de espanhol. Eu escolhi a aula de espanhol porque a gente vai poder entender um pouco, quem não tem a compreensão do inglês, entender um pouco o que está acontecendo na aula. Antes disso, eu não vou mostrar para vocês, o Bailey sentou com a coordenadora pedagógica da escola e conversou com ela qual era o objetivo dessa observação. Porque, o que eles queriam ver nessa observação? Né? Porque, mais uma vez, a observação de sala de aula ela tem que ser estruturada. Eu não sento lá para ver qualquer coisa. É claro que se eu sentar lá para ver qualquer coisa, eu vou acabar captando algo relevante. Mas a ideia é de que eles estavam buscando alguma coisa que eles tinham determinado como uma prática de ensino eficaz e importante de ser colocada em prática pelos professores daquela escola. Qual seria essa prática? O uso do ensino kinestésico, que eles chamam, que é você usar... por isso que esse vídeo chama hands-on. Elementos que o aluno possa manipular. No caso, esse professor de inglês deu palavras soltas de inglês e os alunos tinham que formar frases. Então, eles estavam querendo ampliar o uso desse tipo de ensino nas salas de aula de língua estrangeira nessa escola. Então, parte do trabalho dessa coordenadora pedagógica era observar se esse professor estava conseguindo aplicar essa metodologia na sala. Países del mundo. Por ejemplo, ¿cómo se dice England en español? Emilio. Inglaterra. Inglaterra. Hola. Que copiar la fecha, título y objetivo, por favor. Fecha, título y objetivo. Que también escribir número 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. This is all pretty good, isn't it? There's a teacher in command. The subject language has been established. Toda la clase mirando la pizarra. Números 1 a 7, copiar. Tenéis que copiar y completar. ¿Yannick? Copy and complete. Excelente. The starter is to look up key vocabulary in the dictionary. It was great. I think they've probably been well trained to use their books and use the dictionary. Number 5. Okay, number 5. Mi amigo nació. ¿Qué es en inglés? ¿Qué es en inglés? Sí, Harvey. Is it my friend was born? Excelente, Harvey. He's elicited some vocabulary from the Tem students. várias coisas interessantes que acontecem aqui, né, nessa cena. Primeiro, a gente observou que tanto o Bailey como a coordenadora pedagógica, eles estão na sala de aula durante a aula, tem uma câmera filmando e depois eles olham novamente essa filmagem para poder analisar em mais detalhes o que acontece naquela sala de aula e proporcionar um feedback melhor para esse professor. Então, enquanto eles estão conversando, o que eles estão falando, né? Uma das coisas que o Bailey fala, fica claro que o professor está no comando da sala. Isso é uma questão importante, né? Dentro daquela metodologia que eles estavam trabalhando naquela escola. Ela diz, a gente percebe que ele tem ele faz um bom uso do material didático, do livro, ele auxilia os alunos a utilizar o dicionário. Então, eles estão comentando aspectos que eles observam da sala de aula no vídeo, depois que eles já fizeram essa observação. Agora eu vou mostrar para vocês mais o finalzinho do livro, quando a coordenadora pedagógica, junto com o Bailey, dá um feedback para o professor, né, para esse professor de espanhol, depois da aula, depois que eles fizeram essa revisão do vídeo. E eu não vou mostrar para vocês ele fazendo aquela atividade específica do uso de materiais para formação de frases, mas ela vai mencionar isso no feedback. Eu vou mostrar muito rapidamente, 1 minuto, depois eu explico um pouco o que ela falou. Acho que é melhor do que eu ficar falando em cima. See whether Joe will question Gus on his teaching style, as well as the timing issue. Has that been true of those schools you've worked in?
I think that activity was excellent, but it wasn't given enough time in the lesson. Yeah, I agree. You had 8 minutes of your I lesson agree. for that activity, which was quite key to the lesson as a whole. Yeah, my timing wasn't as punchy as it should have been. Was partly because I spent a little bit too long, I think, on the choral repetition of the nationalities. Yeah, just because those are all the nationalities that are in the book doesn't necessarily mean to say that you have to teach all of those. And some of those the students could perhaps work out for themselves because they are cognates, and once they've seen the pattern. No, exactly. No, you're absolutely right. So I think part of it was my failing as their teacher, really, and misjudging them. So that was a failing on my part, I think. But don't be too harsh on yourself. You know, it's it's from experience that you learn that maybe you just needed less vocabulary to drill in that choral repetition section, and not, and they might have got it quite as easily, and you'd have had more time to really drill the point with just less vocab. Yeah. Então, eu não sei se muita gente conseguiu acompanhar a discussão, mas eu acho que eu queria mostrar um pouco o clima, né, da discussão que ocorre no momento de feedback da coordenadora pedagógica com o professor. Ela parte dizendo: a sua aula foi excelente, mas o tempo não foi suficiente, né? Eu não mostrei isso para não cansar vocês, mas vocês podem voltar a assistir esse vídeo no Teachers TV, tá aqui o link. Na hora que ele começa esse ensino kinestésico, toca o sinal. Nos 8 minutos finais da aula que ele começa a desenvolver a atividade, toca o sinal, ele não tinha terminado. Então ela falou: foi excelente, mas o seu uso do tempo não foi bom, né? E ele diz: eu concordo com você. Né? E ela falou: você se preocupou em seguir todas as partes do livro, quando você estava apresentando as nacionalidades, você fez questão de citar e dar exemplo de cada nacionalidade, você ocupou mais de meia hora fazendo isso, somente no final da aula você fez esse exercício, né? que é o que a gente quer muito, que é chave para nós, que é o que nós estamos querendo fazer nessa escola. Então, se você deixou uma coisa muito importante para o final da aula e o tempo não foi suficiente. E ele responde: é verdade, eu acho que não foi muito bom o meu manejo do tempo. Ela falou: olha, se você já modelou para os seus alunos, eles vão conseguir aprender a partir daquele modelo. Você não precisa ir para todas as nacionalidade por nacionalidade. Ele falou: eu subestimei os meus alunos. Né? Foi um erro da minha parte subestimar os meus. Eu devia ter esperado mais deles. E é muito interessante, ela fala: não seja tão duro com você mesmo, a gente aprende assim. Esse espaço aqui é para aprender, né? Quando ele dá um sorriso. Então, eu queria mostrar para vocês, porque a gente fala: feedback, do que nós estamos falando? Né? Mais tarde, o Bailey, a interação do Bailey é muito interessante, porque ele diz o seguinte: ele joga uma discussão mais geral, né, sobre como os professores ensinam, que vai além da prática desse professor específico, que é assim: os professores, no geral, tendem a usar metodologias de ensino que eles são familiarizados, né, com as quais eles estão familiarizados. Então, eu tendo a usar aquilo que eu sei, que eu me sinto mais confortável. Ele falou: no seu caso, a gente percebe que você é um bom professor frontal, de frente de sala de aula. Você consegue o engajamento, os alunos prestam atenção, e você se deixa levar por isso e não muda, não faz a transição quando ela estava no seu planejamento. Ele tinha planejado a transição anteriormente. Então, ele diz: é verdade, eu tenho feito um esforço para mudar isso, mas eu ainda não consegui. Então, é muito curto o espaço de tempo para a gente ver quanta coisa valiosa, né, que ocorreu naquela troca, naquela interação do Bailey com o professor e com o coordenador pedagógico. Então, vale a pena ter uma série de vídeos da Super Nanny, dos professores, o Bailey, com várias... Então, são todos de 15 minutos, muito bem feitos, né, pela BBC. Eu quero falar também de um outro país que incorporou a observação de sala de aula na sua política pública, que é o Chile. A Fundação Lehman tem feito um trabalho de conhecer mais as políticas públicas chilenas. A gente também, além de Stanford, visitou o Chile, eu e a Ilona. E a gente está trazendo uma pessoa do Chile para o seminário dos secretários agora no final do mês, porque, além deles terem feito uma melhora considerável no PISA, muito maior do que a nossa, o contexto é muito mais próximo do que o nosso, né, do que a Inglaterra, por exemplo. Gasto por aluno, PIB per capita, um país latino-americano, enfim, não vou me alongar, está no blog, o meu post sobre o Chile. Mas eu quero falar um pouco sobre uma lei que é a lei conhecida como a Lei CEP, que foi aprovada no Chile em 2008,
que, ao passar mais dinheiros para as escolas que tinham alunos mais pobres, ela pediu que as escolas elaborassem um plano de melhoramento. Esse plano de melhoramento tinha que dizer como que eles iam melhorar o resultado dos alunos, né? E eles sugeriam, como uma ferramenta para a melhoria do resultado, a observação de sala de aula, porque ela seria capaz de melhorar o ensino e, consequentemente, o resultado. Esse aqui é um modelo de ação de uma assistência técnica que existe no Chile, dado por uma fundação público-privada, a Fundação Chile. O programa chama Mejor Escuela. A coordenadora desse programa, Angélica, vai vir ao nosso seminário de secretários e vai poder apresentar o programa para os secretários. Eu só queria mostrar visualmente para vocês como que a observação em sala de aula está incorporada na capacitação. Não é só no Mejor Escuela, tá? Uma vez que isso foi uma sugestão do Ministério da Educação, ela acabou sendo incorporada por vários planos de melhora de várias escolas do Chile. Eu coloquei aquele primeiro porque eu acho que ele tem mais a ver com a ideia da observação de sala de aula como instrumento de desenvolvimento profissional. Mas o fato do Chile, em 2003, ter criado uma avaliação de professor, onde eu avalio o professor por meio de uma filmagem da sua sala de aula, né? Você está incorporando esses elementos do que acontece, do engajamento, né? Você tem uma pauta do que vai ser observado, uma das coisas é o engajamento, preparo, uso do tempo. Você começa a valorizar esse tipo de saber, esse tipo de prática na avaliação do professor. Portanto, você gera que isso seja feito através do programa Melhor Escola, por exemplo. Né? Então, o professor escolhe a aula que ele vai dar, ele prepara essa aula e o Ministério filma, até lembrando quem faz filmagem de casamento, a maioria dos credenciados aqui que fazem a filmagem no Chile, eles faziam filmagem de casamento. Né? Porque é uma filmagem simples, a ideia de não precisa ser nada muito sofisticado. Você não está preparando um vídeo tipo do Bailey para colocar na televisão, você quer perceber o que está acontecendo naquele espaço. Então, aqui também está a página do modelo de avaliação docente do Chile. É muito interessante, tem vários outros aspectos. Tem um portfólio do trabalho do professor, tem avaliação pelo seu diretor, avaliação por pares e a filmagem da sala de aula. No Brasil, né, surpreendentemente, eu achei um vídeo, eu sabia desse programa, acho que a Cláudia, não sei se a Cláudia Zuppini está presente. Ela está ali atrás. Ela foi uma das pessoas que trabalhou com o British Council, com o Conselho Britânico e com o Instituto Crescer na elaboração das pautas de observação para o Brasil. Né? Então, o Instituto Britânico, o Conselho Britânico, ele tem, portanto, 2 programas no Brasil, que é um programa de liderança de gestores de escolas públicas e um programa de escolas que cooperam entre si, no Brasil e na Inglaterra. Então, eles pegam professores ou diretores aqui do Brasil nesse programa de liderança, levam para a Inglaterra e vice-versa, trazem pessoas da Inglaterra para cá e depois conectam os alunos. Então, no marco desse programa, eles para ensinar os diretores a gerirem melhor a escola, eles ensinam técnicas de observação de sala de aula. Produziram um vídeo também, tem 2 vídeos sobre o Brasil, 3, na verdade. Um desses é esse que eu vou mostrar para vocês, que mostra a mesma coisa que a gente viu na Inglaterra acontecendo no Brasil. Né? Então, bom para mim e para a escola. Lucia has introduced a school council with representatives from the entire school community, including parents, kitchen staff and cleaners. They discuss all aspects of school affairs. É que a gente não consegue, nenhum gestor, nenhum líder, administrar uma escola sozinho. Fica muito mais fácil da gente trabalhar com o todo da escola. Então, eu posso estar aqui no turno da manhã e posso não estar no turno da tarde. Mas a turma sabe o que vai ser trabalhado. Today, the school council is discussing the opening of a new sports area, which is currently under construction. Então, hoje a gente está aqui para escutar a proposta de vocês, uma festa que marque a inauguração do evento. Vai poder fazer um jogo, um campeonato. Damas de dominó, baralho. Um jogo de lógica. Então, já é um pontapé para esse projeto ficar no recreio. Isso, com calma, não precisa de pressa, Pilatos. One of the pedagogical points on the school action plan is to develop a more multidisciplinary approach to teaching. This special Easter play is a first-time collaboration between the PE, art and English teachers. Para ali, isso, Expedita.
chegar a um trabalho desse junto com outros professores é sempre interessante, porque a gente está sempre acrescentando, a gente está sempre aprendendo. É muito mais gratificante e feliz, alegre por trabalhar dessa forma, porque até a gente tem mais segurança. Se eu tenho dúvida, consulta a colega, dá ideias, trocas, então a gente fica mais segura. Se eu estou mais segura do que faço, vou fazer isso com mais prazer, com mais alegria, com mais dedicação. Acho que a palavra é sem motivação. Isso, motivação. Olha a alegria que Jesus voltou. This multidisciplinary way of working was influenced by Lucia's visit to schools in England, part of her involvement in an international school leadership project. E ser respeitado. Eu me sinto muito orgulhosa por ter sido escolhida pelo projeto, porque isso é uma prova de um trabalho que vem há longo tempo, né, sendo aperfeiçoado agora com o projeto. Ele veio trazer uma mudança não só para o meu profissional, como para o meu pessoal. Então foi uma influência grande. Com ele eu aprendi a realmente trabalhar em grupo. E com o projeto a gente viu que realmente tem que ser mão dupla. Para todos, independente de cor, The School Leadership Project impressed on Lucia the importance of classroom observation as part of school self-evaluation. No Brasil não é cultura, né, dos professores ser observados. A gente está entrando com essa cultura. Hoje nós vamos trabalhar em DHC. Bom, eu queria mostrar esse vídeo para vocês, até porque estava em português e dava para a gente um depoimento da diretora, né, de que isso não é uma prática e como isso mudou. E ela fala mais da escola dela, uma escola bastante vulnerável, carente do Recife. Eu vou pular essa parte específica da metodologia, que é o modelo de ronda instrucional desenvolvida pelo professor Elmore, de Harvard. Para abrir para o debate, no debate eu posso falar mais sobre isso também. Eu vou fazer um post para o nosso blog, as pessoas também vão poder conhecer mais do trabalho dele, que é muito interessante, né? Eu vou só mencionar a última coisa ali embaixo, até porque tem a ver com o vídeo, né? Sobre o feedback, né? O feedback, ele deve ser capaz de fazer relação de causa e efeito. Ele não pode ser um julgamento, né? Ele tem que descrever o que vê, mas ele também tem que ser capaz de fazer uma relação de causa e efeito. Por que você fez isso? Aconteceu aquilo. Se você tivesse feito isso, aconteceria isso outro. Né? Então, um exemplo que a gente pode usar, né, o livro do Lemov, para observação de sala de aula e essa prática. Um coordenador pedagógico observa a aula de um professor e diz: bom, eu vi que quando você deu as instruções para os alunos sobre o exercício, os alunos do fundo não entenderam e começaram a conversar entre eles e atrapalharam a aula, enfim, tiraram a concentração dos alunos que tinham começado a fazer o exercício. Caso você tivesse utilizado a técnica circule ou entendeu do livro do Lemov, por exemplo, eu acredito que você teria certeza, antes de começar o exercício, de que seus alunos tinham compreendido aquela sua explicação, né? Então, eu deixo isso como uma sugestão para vocês utilizarem o livro do Lemov nas suas escolas e nas suas redes, né? Não basta somente você ler, né, e falar, que interessante, mas você incorporar a observação de sala de aula para poder, a partir de um outro professor ou do coordenador pedagógico, gerar a melhoria e o desenvolvimento profissional. Então, eu agradeço. Boa sorte aí no trabalho de vocês. Obrigada.